Olá, Tiago, olá, João, eu sou a Inês. Inês. E vocês são, em conjunto, os Fado Bicha, certo? Sim. Então vamos começar um bocadinho com aquela pergunta mais clichê, que é como é que vocês surgiram e de onde é que surge o nome Fado Bicha? Porque, sem dúvida, é um nome muito importante para aquilo que vocês estão a fazer, certo? Sem dúvida, sim. Olha, para começar, nós gostamos mais de usar o artigo no singular. Nós dizemos Ok. o Fado Bicha e não Ok. os Fado Bicha. Ok. Embora, enfim, cada pessoa diz como quer, mas nós dizemos sempre o Fado Bicha. Que já gerou até algumas confusões engraçadas, que é algumas pessoas acharem que o Fado Bicha é um estilo que acontece e há várias pessoas que tocam Fado Bicha. Ok. Acham que é um género musical. Dentro do Fado. É um ramo do fado. Então, nós começámos há 2 anos, um bocadinho mais, mas enquanto dupla nós fizemos o primeiro concerto juntos em 11 de maio de 2017, portanto fez há uma semana, 2 anos. 2 anos. Eu tinha começado a fazer antes umas noites que eu já chamava de Fado Bicha, sozinho, e chamava de Fado Bicha porque eu tive alguns anos a viver fora de Portugal e quando voltei para Portugal foi com o objetivo um dos grandes objetivos, acho que o principal até era de experimentar o fado, ver o que é que eu podia fazer, porque eu nunca tinha cantado, nem fado nem nada, e de alguma forma sentia que a minha voz tinha evoluído de uma maneira até inesperada e eu queria muito experimentar quando voltei para Portugal. E tentei, inscrevi-me numa escola de fado, pensei, o que é que eu posso fazer? Pareceu-me o mais lógico de fazer. E estive pouco tempo na escola porque senti imediatamente que aquilo que eu tinha para trazer, ou a forma como eu já, homossexual, completamente fora do armário, sem subterfúgios nenhuns, aquilo que eu tinha para trazer ao que eu poderia vir a cantar não cabia nos moldes daquilo que me era oferecido na escola e depois vim a perceber no meio do fado no geral. Então fiquei só, acho que fiz 2, 3 aulas, houve aquele momento já clássico da nossa história que é eu querer cantar uma música, um fado que é o Ai Moraria, e dizerem que não podia cantar porque era um fado de mulheres, pronto, que simboliza assim de certa forma esse embate, e depois saí de lá e fiquei ainda uns meses a pensar, ok, eu quero mesmo fazer alguma coisa com o fado, porque apesar de tudo, quando cantei senti um entusiasmo e o meu corpo fiquei todo em pele de galinha até aos pés e fiquei todo a tremer, foi mesmo significativo, então percebi, ok, tenho que fazer alguma coisa com isto, mas tenho que criar alguma coisa minha, não sei muito bem o quê, pronto, então foi esse tempo de pensar, conhecer algumas pessoas que me ajudaram, aos amigos a incentivar, até que acabei por fazer num bar super pequeno em Alfama, que já não existe, que era o Favela LX, e que tinha palco aberto para artistas queer que estivessem a começar, e eu fiz lá a primeira noite, que foi uma cena mega ranhosa, tipo a cantar à capela, com uns karaokes mesmo maus, e em drag que eu nunca tinha feito, mas ao mesmo tempo foi uma cena mesmo verdadeira, e eu acho que as pessoas também sentiram isso, que era assim uma coisa quase rasgada genuína, de experimentar e não querer saber se está mal aqui, se desafina ali, só criar o ambiente. Pronto, e fiz 2 concertos aí, e depois o João viu um vídeo meu, assim, aleatoriamente no Facebook, e uma vez que estávamos no mesmo espaço ele abordou-me e perguntou se eu queria um guitarrista. Pronto, e depois fizemos o primeiro ensaio, e não sei se queres contar o resto da história. E a partir daí começou o Fado Bicha. Sim, mas... E vocês o nome chegaram ao Fado Bicha, nome né? como? O nome já existia, foi o Tiago. Depois, entretanto, surgiu a dúvida como é que nós nos íamos chamar. O Tiago tinha a opinião que podia ser a Lila e o Caçador, podia ser o Caçador e a Lila. Mas depois ficou o Fado Bicha, porque o Fado Bicha, só o nome já contém em si uma subversão, não é? Exato. Que é juntar 2 mundos à partida são opostos e incompatíveis, que é o fado e esta expressão de ser bicha e esta forma de exprimir também artisticamente, e que não havia no fado, e também não havia no universo bicha o fado que representasse sem concessões esta existência de poesia, falar sobre amor entre 2 homens ou entre 2 mulheres, ou tudo, mais do que isso, tudo o que não fosse amor entre um homem e uma mulher, tudo o que não fosse expressão disso mesmo, do que é ser um homem, com os padrões que isso significa de expressão de género, e o que é ser uma mulher, não é?
E o Fado Bicha refletia um bocadinho isso, costumamos falar muito da punição que é de um homem, que abdica da sua masculinidade e desce socialmente, ou daquilo que é entendido pela sociedade, e se aproxima do lugar da mulher. E a punição por esse movimento social é uma quantidade de insultos, de bicha, de primeiro, que nós desde muito cedo foi incutido em nós, enquanto pessoas homossexuais, e que lidámos muito com esse sentimento de vergonha, de abandono, e daquilo que era a nossa identidade, uma coisa que não era validada e que era ridicularizada, os nossos corpos, a nossa forma de amar. E o Fado Bicha, essas duas palavras encerram muito isso, a apropriação de uma palavra que é usada e que foi sempre usada como alguma coisa negativa e torná-la uma forma de luta e de visibilidade. E pegando nessa última frase que tu disseste, vocês nas vossas letras, porque agora, pelo que eu percebi, o trabalho que vocês fazem mais está em reinterpretar fados que já existem, certo? Vocês depois criam umas letras novas, mas a música baseia-se em fados que já existem. E nota-se claramente que as letras têm uma mensagem política e que não são letras, como é que eu ia dizer, têm definitivamente uma mensagem que querem passar. Sim. E quando vocês, e eu li isso, acho que em algumas entrevistas que vi vossas, mas também foi fácil de chegar lá, eu acho que é interessante o jogo que fazem entre o bicha ser uma palavra que à partida é vista como um insulto, e vocês pegam nisso e tentam, através disso e através das músicas que escrevem, transmitir uma mensagem política. Acham que hoje em dia é importante a música ter esse sentido de passar uma mensagem política e não só, não é? Sim. Olha, para mim é importantíssimo. Não é que toda a música que eu ouça e que tenho ouvido a minha vida inteira fosse politicamente engajada, mas muita da que eu ouço, e apesar de até na altura em que eu ouvia não me ter percebido disso, agora olho para trás e vejo que tinha um subtexto que não era necessariamente político de um ponto de vista explícito, mas que tinha um papel, ou que cumpria um papel na expressão daquela pessoa em particular, que tinha em si uma forte vertente política no sentido de intervenção social, ou de visibilidade, ou de mudança de perspectivas, ou de mudança de paradigmas, sei lá. Eu sempre ouvi, por exemplo, sempre ouvi muito música feita por mulheres, não só cantada por mulheres, mas escrita por mulheres, feita por mulheres. E olho para trás, por exemplo, às coisas que ouvia na adolescência e vejo que basicamente só ouvia mulheres zangadas. Muita da música que eu ouvi durante a adolescência era mulheres zangadas, desde a Alanis Morissette, às Hole, aos Garbage, uma série de músicas, neste caso, mulheres que andavam ali a gravitar à volta dessa ideia de empoderamento feminino, de zanga com uma série de coisas que estavam estabelecidas, que favoreciam os homens, de zanga nesse sentido. E isso tem muito um lado político forte, não é? Essa expressão dessa forma. Para nós isso faz todo sentido e, embora, como eu te disse no início, o projeto era muito de experimentação pessoal, quando eu comecei sozinho, era muito a cena de, ok, eu quero experimentar isto, eu nunca tinha feito drag, nunca sequer, eu gostava de ver, mas nunca foi uma coisa que eu achasse que viria a fazer, nem me atraía particularmente, enquanto criador, mas naquele momento fez-me sentido experimentar, era mesmo uma experimentação total e uma exploração. Só que, rapidamente começou a ganhar dessas camadas políticas e que nós abraçamos totalmente. E nós encaramos-nos enquanto projeto musical e projeto ativista, precisamente porque não destrinçamos as partes dessa missão política de visibilidade, de representatividade de uma série de, não só da comunidade, mas de uma série de temas e de abordagens que nós sentimos que fazem falta na arte, em português em geral, na música portuguesa, que tem imensa qualidade, mas à qual eu sinto que tematicamente falta muito esse lado, tirando o rap, o rap. Tens artistas como o Cholage, como o Valete, uma série, o rap em si tem muito essa vertente de crítica social. Tirando o rap, eu sinto que, para além disso, na música portuguesa não há muito esse lugar. E para mim é importante e eu queria, com alguma coisa que fizesse na música, criar esse lugar também. E vocês, enquanto Fado Bicha, também quiseram dar lugar a, se calhar, pessoas e sentimentos
que antes não tinham lugar, por exemplo, no fado, não é? Porque Claro. aquilo que vocês falam nas vossas músicas são ideias que nunca ou que nunca veríamos à partida associadas ao fado. Isso foi algo que vocês sempre quiseram fazer e querem manter no futuro ou não? Eu acho que aquilo que nós trazemos é um pouco o fado como canção de intervenção, que não faz muito parte da história do fado, ou na minha opinião faz muito pouco parte da história do fado. Tu tens o início do fado que, assim como outras músicas de cariz popular e ligadas às camadas mais baixas, enfim, economicamente das sociedades, como o jazz, como o tango, eram muito uma expressão livre dessas mesmas camadas da população. Tens o fado que nasce nos meios das prostitutas, dos marinheiros mais pobres, dos bêbados, dos rufias, e que era, durante algumas décadas, no século XIX, considerado uma música menor, completamente mal querida pelas elites musicais e pelas elites portuguesas, que depois, enfim, por uma série de processos, e que depois foi muito reforçado durante a ditadura, se tornou uma música, se tornou a canção do povo, se tornou a expressão da alma portuguesa, enfim, e teve algumas, em determinados pontos, algumas expressões de intervenção, mas muito pouco. E para mim faz todo sentido que uma canção que seja a canção do povo, com as raízes que tem nas camadas mais baixas, nos bairros de Lisboa, que tenha essa vertente de intervenção. Portanto, isso faz completamente parte da gênese do nosso projeto e para nós faz todo sentido que seja assim que continue a ser. Sim, e que não se restringe exclusivamente ao fado. Tenho alguma dificuldade em encontrar também estes processos noutro tipo de música, que não seja o fado. Na música portuguesa é difícil encontrar bandas que falem sobre isto também, com uma vertente mais queer. E no fado, obviamente, choca mais, né? Confronta-se mais, mas quando tu falavas há bocadinho desta necessidade de criar referências positivas, não é? Nós crescemos na nossa adolescência enquanto pessoas homossexuais sem referências positivas, sem pessoas que se assumissem, sem histórias de amor. Vimos desenhos animados em que não éramos incluídos, não é? Que as nossas histórias não estavam lá retratadas. E todos os modelos que nós tínhamos sobre nós mesmos eram coisas negativas, eram insultos, eram coisas destrutivas que nos devíamos envergonhar. E achamos que isso é importante, não só no fado, mas na cultura e na arte em geral, criar estes modelos positivos, pessoas que são homossexuais e são felizes na sua vivência do dia-a-dia. E enquanto artistas, acham que a música que vocês fazem ainda é muito para um nicho ou não? É muito ainda para essas pessoas que procuram mais... obviamente não estou a dizer, por exemplo, eu sou heterossexual e acho o vosso projeto incrível e tenho muitos amigos meus que, não, independentemente da orientação sexual deles, seguem o vosso projeto e gostam, mas eu sei que nós somos pessoas interessadas por isso, pelos direitos LGBT, etc. Acham que vocês ainda estão mais virados para o nicho e ainda se podem vir a abrir mais, ou acham que é complicado hoje em dia? Eu acho que tendencialmente, ou seja, pessoas pessoas heterossexuais, não estás a falar de pessoas heterossexuais que não fazem parte destas minorias, à partida tiveram uma vivência que não as fez emocionar-se ou criar uma empatia e comoverem-se com arte ou com representações não heterossexuais. Como nós, enquanto pessoas homossexuais, toda a vida criámos empatia, comovemos-nos, criámos emoções, referências com coisas. E eu emocionava-me a ver um desenho animado, uma história de amor entre uma princesa e um príncipe, por exemplo. E isso conseguia-me emocionar. E eu acho que o que acontece ainda, existe uma dificuldade e essa falta esse paralelismo é uma coisa de nicho, não é? Uma coisa, só as pessoas LGBT é que se vão emocionar, porque só elas é que se revêem nas nossas histórias. Eu acho que tendencialmente isso vai desaparecer. As pessoas heterossexuais também se vão conseguir emocionar com as nossas histórias, assim como nós nos emocionamos. Porque independentemente dos atores e que estão envolvidos na história em si. Eu acho que cada vez menos vai deixar de ser uma música de nicho para ser música. Eu não sou assim tão otimista. Eu acho que é uma música de nicho, não é de uma música de nicho das pessoas LGBT só, mas é uma música de nicho das pessoas que
se identificam com uma série de valores e mais do que os valores se identificam também com um certo universo, né? Que nós, do qual nós fazemos parte e enfim, que temos características de um universo geral ligado a esta subversão, sei lá, que envolve outras coisas, né? Que envolve o drag, o não-binarismo, todas estas ideias, até a própria ideia de modernidade, de avant-gardismo, né? Há muitas pessoas que até podem ser homossexuais e podem ser LGBT que não se identificam com um movimento que seja o próprio subversivo, porque são pessoas mais ligadas a uma noção de tradição, uma noção de conservadorismo, uma noção de as coisas estão bem como estão, não precisamos de chocar, não, estás a ver todas essas ideias. Por isso eu acho que o nosso projeto, pela sua natureza, vai chegar e vai falar muito mais especificamente a um conjunto de pessoas. Não, duvido muito que vá ser, tenho quase certeza absoluta que nunca vai ser mainstream, mas também não é o nosso objetivo, percebes? Nós não fazemos a pensar em quem é que vai chegar. Obviamente que nós queremos criar, como o João estava a dizer, estas referências positivas e achamos que isso é importante para nós também enquanto consumidores de cultura, para pessoas LGBT, para pessoas não binárias, para pessoas trans, para pessoas, enfim, todo este conjunto de pessoas, mas aquilo que nós fazemos-lo porque é a maneira como somos, percebes? Sim, eu ia perguntar isso. Vocês têm um videoclipe, não é? E a forma como vocês se apresentam e no videoclipe e tudo, vocês são ousados e isso é propositado ou é simplesmente a vossa forma de ser? Ou também é pensado? Acho que só a nossa existência já é ousada, não é? Eu chegar aqui e dizer que sou homossexual, só falar sobre mim, não é? Não sobre a minha intimidade, mas sobre uma característica minha, já pode ser considerado subversivo, ou seja, a minha identidade, aquilo que eu sou, já é ousado, já é subversivo, já é político, mesmo que eu não quisesse ser político, não é? E no videoclipe nós tentámos não fazer esse tipo de concessões para caber, já que o Fado Bicha, como o Tiago disse ao princípio, aquilo que provocou o Fado Bicha foi exatamente isso, ele não sentir que cabia inteiro no fado, então tinha que se reduzir. Então fazendo o Fado Bicha, então aí não me vou reduzir, né? Vou poder ser quem eu sou. E o videoclipe tentou transmitir isso, ou seja, não fazer nenhum tipo de concessão ou de preocupação com aquilo que as outras pessoas poderiam achar ou bloquear. Por exemplo, se calhar pode criar pessoas que já têm barreiras, ver um videoclipe daqueles vai criar ainda mais barreiras. Mas para nós isso nós não fizemos para pensar nessas pessoas nem em nenhuma questão especial, fizemos um exercício muito pessoal de querermos pôr cá para fora as nossas vivências e uma espécie dos corpos como o prazer, mais do que até como forma de resistência, como o Tiago costuma dizer, mas como forma de libertação e de vivência, de chega de criarmos, de pensarmos aquilo que as outras pessoas vão achar sobre nós próprios. Nós estamos em primeiro lugar, o nosso corpo. Depois, quem não se aguentar com isso, é problema deles. E vocês agora vão ter, dia 30, não é? de maio, um concerto no Music Box. É um passo grande para vocês ou não? É um passo grande, porque vai ser assim uma espécie de... Nós nos últimos, sei lá, desde janeiro do ano passado, 2018, temos dado mesmo muitos concertos. A maioria deles em Lisboa, mas demos alguns fora de Lisboa, inclusive fomos à Bélgica, fomos ao Luxemburgo, fomos a Paris também. E agora sentimos que, para além de termos estado envolvidos em outros projetos, entramos num filme do António Borges Correia, como atores, agora estamos a fazer a peça Extraordinário com o Teatro Praga no São Luís, que acaba no sábado, e sentíamos que precisávamos de um tempo de pousio em relação aos concertos. E também porque lançámos o primeiro single, vamos lançar o segundo single em breve também, com vídeo, e então era assim uma tentativa de, ok, vamos tentar fazer as coisas de maneira um bocadinho diferente e ver onde é que, enfim, onde é que universo é que conseguimos chegar. E estes concertos assim um bocadinho maiores, como o do Music Box no dia 30 de maio e o do Maus Hábitos no dia 26 no Porto, de junho, sim, vão ser um bocado essa tentativa de fazer um concerto que vai ser, obviamente, para mais pessoas, né? São espaços maiores, e em que queremos experimentar
esse formato, no fundo, é isso. E vocês, pronto, como eu já também tinha falado há bocado, vocês pegam em músicas que já existem e dão-lhe uma nova forma, uma nova letra. O vosso objetivo daqui para a frente é continuar com esse registro ou querem começar a compor vocês próprios também? Passa pelos dois. Passa por... Porque no fado isto é uma das coisas mais comuns que existem. É pegar-se em fados que já existem e um fadista que vem, canta o mesmo fado da mesma forma, mas reinterpretando à sua maneira, não é? Mas a estrutura está toda lá. Que não acontece na música pop em geral, não é? E nós dá-nos gozo fazer isso, pegar em fados, dar-lhes a roupagem que nós sentimos que é a nossa, não é? E dar-lhes essa vertente, mas também estamos num processo de criação de originais. Com o fado sempre presente, porque é a nossa forma de expressar, não é? Que nós sentimos, mas com nova roupagem e sempre sendo subversivos. E o vosso novo single, então ainda é nessa lógica de um fado que já existe e vocês vão lhe dar uma nova roupagem ou já não, por acaso o nosso novo single nem sequer é um fado, nem é uma música portuguesa. É mesmo? É uma cover de uma música brasileira que nós cantamos como tributo à cantora original, que se chama Elsa Soares. É uma cantora de 82 anos, negra, brasileira. E que nós começámos a cantar já há bastante tempo, porque nos identificamos muito com ela, porque ela nos inspira muito e porque a música, sendo uma metáfora, no fundo, a letra, uma metáfora da luta dela enquanto mulher e artista negra no Brasil ao longo destes anos todos, ela tem mais de 80 anos, fez-nos muito sentido enquanto tributo a ela e tributo também à resistência das mulheres negras no mundo lusófono pós-colonial. Então é uma música muito simbólica que nós também, enquanto bichas portuguesas brancas, achamos ser muito simbólico nós cantarmos aquela música e fazermos esse tributo. Para além disso, nós juntamos à música a declamação de um texto ainda relativamente longo, tirado de um livro de Alexandre Lucas Coelho, que é uma escritora portuguesa. Sim. Deus dará. Sim, do Deus dará, exatamente. E que é um excerto sobre a escravatura, sobre o sistema de escravatura no Brasil colonial. E, portanto, acaba por ser uma espécie de manifesto nosso, com palavras de outras pessoas, sobre isso mesmo, sobre a nossa memória coletiva enquanto Portugal e a história do nosso país, a história colonial do nosso país, a forma como nós queremos ser muito insuficiente, como nós olhamos para a história colonial, como nós analisamos e como nós repetimos e reproduzimos geração após geração essa história colonial e pronto, é o nosso contributo nesse sentido, um contributo mais antigo. Recentemente escrevemos e atuamos o Lisboa Não Sejas Racista, que é uma reescritura do Lisboa Não Sejas Francesa e que, enfim, aborda esses temas também, que são temas que nos preocupam, de racismo, da extrema-direita e desses fenómenos. Portanto, aliás, o nosso olhar até é muito queer, mas vai até para além dos temas queer, porque, no fundo, abarca aquilo que nos preocupa enquanto pessoas, que podem ser coisas tão íntimas como emoções e medos pessoais, como fenómenos sociais que nos interessam e nos preocupam pessoalmente. E o que é que nós podemos esperar do Fado Bicha no futuro? É um bocadinho geral esta pergunta, não é? Sim. Mas vocês pretendem continuar a dar concertos, a criar, a seguir, a defender, entre aspas, e também, ao mesmo tempo, é uma forma de luta, não é? O vosso trabalho, das minorias, em geral. Acho que nós queremos continuar a fazer este exercício, primeiro pessoal, não é? De curtirmos, de fazermos a música que nós sentimos e de continuar a chatear a cabeça às pessoas que precisam de ser chateadas e de subverter e de... No fundo é isso, de não ficar calados. Eu acho que existe muito silêncio em Portugal relativamente... Não é só a questão queer, mas há aquilo que o Tiago falou, do racismo, de muita coisa. E é isto, é fazer barulho, trazer para a praça e fazer barulho das coisas que neste caso, literalmente, não é? Barulho, entre aspas, literalmente. Sim. Ok, acho que já está. Sim. Obrigada. Obrigado, Inês. Obrigada.